E aqui entra a obrigação de certificação. Quais os operadores, as usinas que precisam ser certificadas? A ideia nossa é facilitar a compreensão e ter certeza aí que o pessoal está operando aí de acordo com a legislação vigente. Geralmente, essa certificação é válida por 3 anos, né? Então, a cada 3 anos ele precisa revalidar a certificação. Por que eu preciso fazer essa revalidação? Porque os procedimentos mudam, né? Os procedimentos de rede, as regras, todos eles são atualizados e o operador precisa ser atualizado também. Então, essa validade de 3 anos. As usinas tipo 1, se você souber qual é o seu tipo, né? Tipo 1, todas elas têm a sua obrigação, que ela tem relacionamento direto com o INS. Tipo 2A e 2B e 2C também. Tipo 3 já é uma usina que não tem relacionamento com o INS, provavelmente você não tem necessidade de certificação. Que é aqui que entra muito a parceria da Jordão com a Turbivap, porque aqui o operador precisa saber operar seu equipamento. Como é que ele liga a caldeira, como é que ele liga a turbina, como é que opera, Então, todo esse processo não somos nós que oferecemos esse treinamento, é o fabricante e os fornecedores, como a Turbivap, que vai entrar em sala de aula com os operadores e vai mostrar, aumenta esse, assim que liga, assim que desliga, ele funciona assim. Todo o processo técnico, né, para operar o equipamento em si. A falta de uma certificação é uma não conformidade que gera penalidade. Você vai ter um termo de ajuste de conduta, mas geralmente você tem uma multa associada a isso, né? E a gente tem multas aqui, né? Isso é público, né? Você tem no próprio site lá da ANEEL, você tem a declaração das multas aplicadas. Então, você tem multa ali de R$800 mil, R$1.200.000. Certificação de operadores do ONS. Esse é o vídeo de hoje, nosso Turbivap Conversa, episódio 9. Aquele episódio a gente traz aqui, né, um especialista na área, que a gente seja aí correlacionada com turbinas, não propriamente direta, né? Que é o caso hoje. A gente vai ver que de forma indireta está relacionada. Eu queria falar com você hoje, então, sobre essa certificação, essa importante certificação, a obrigatoriedade, para quem que é obrigado esse tipo de certificação, para quais plantas, né? Para quais unidades de geração, quais classes, e para alguns casos é uma obrigatoriedade, inclusive passível de penalidades, né, de multas e outras sanções aí, mas eu não vou ficar falando isso porque não é a minha praia. E eu vou falar então hoje com o Márcio aqui da equipe da Jordão Energia. E eu já vou pedir para você, por favor, né, Márcio, se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho aí do que a gente está pretendendo abordar nesse vídeo de hoje. Olá, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, né? Fico muito lisonjeado de ter sido escolhido para esse tema. Esse processo de certificação de operadores é uma das atividades da nossa companhia. A Jordão Energia já tem 26 anos de estrada. Trabalhamos basicamente em 4 áreas de atuação: estudos elétricos, eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento e aspectos regulatórios. A certificação de operadores está incluída dentro desses aspectos regulatórios, né? A assessoria regulatória, onde a gente ajuda os agentes a se integrarem no sistema interligado nacional. E uma das obrigações que ele precisa cumprir é a certificação dos seus operadores, que a gente vai detalhar um pouco aqui. Legal. Bom, o Márcio, acho que a gente está com uma apresentação, né? Ao término aqui a gente vai deixar no link aqui na descrição para que vocês possam baixar. E aí a gente entende, né, que as empresas, né, a Turbivap, para quem não conhece ainda, né, é uma empresa que atua no setor de turbomáquinas, né, especificamente de turbinas a vapor, na parte de cursos, treinamento, consultoria. Essa parte a gente vai ver ao longo do termo da apresentação também, né, Márcio, que tem algumas etapas dependendo do segmento de atuação, né, dessa unidade geradora. E aí, no caso aqui, né, a gente pode ser uma ajuda aí para as empresas na parte de termoelétricas, né, bastante relacionado com a nossa área. Então vamos lá, Márcio, se você quiser já começar, né, o que é essa certificação de fato, né? O que é ser um profissional certificado? O profissional ele precisa ter certificação? Quais são as empresas, né? Então eu vou deixar você bem à vontade aí discorrendo sobre sua apresentação, tá? Para não ficar te interrompendo muito. E aí depois, né, caso seja alguma dúvida específica aqui, eu interrompo você, tá bom? Tá bom, combinado. Me apresentando aí, meu nome é Márcio Américo, eu sou engenheiro eletricista, né, sou formado lá nos idos de 92, né, fui formado pela Universidade Federal Fluminense, aqui no Niterói. Trabalhei muitos anos no CEPEL, Centro de Pesquisa da Eletrobras, fiz mestrado na COP, na UFRJ, na parte de acionamentos eletrônicos, e venho atuando dentro dessa área aí de eficiência energética e regulatória há bastante tempo. Né. Hoje a gente vai focar nossa apresentação em certificação de operadores, que está dentro do processo de consultoria regulatória. Tá? Então, vou apresentar aqui rapidinho. Esse processo a gente chama oficialmente, esse termo, né, chamado certificação de primeira parte dos operadores de tempo real. Essa é
a nomenclatura adequada para esse processo. Antes de falar exatamente, a gente vai mostrar aqui alguns dos clientes que a gente já fez esse processo de certificação. Já fizemos isso para a Onça Pintada, o Bracel, Sorriso, Carqueio, Porsude, CP100, Viana, uma série de empresas aqui. E no caso da UTE Pintada aqui na Eldorado, foi um cliente nosso em comum, né? Você também já atuou no treinamento aí da turbina a vapor da Onça Pintada, né? Exatamente. Foi um case que nós tivemos aí, mandando um abraço pro pessoal lá, se estiver assistindo a gente aí, né? Nós fizemos final de 2023 um treinamento lá com eles e tivemos a oportunidade de conhecer bem a planta deles lá, o processo deles lá. Qual o objetivo do processo de certificação? Né? Testar, por meio da certificação de primeira parte, a competência dos operadores, né? Para operar o sistema e a instalação. Que é diferente quando você está operando uma usina para você, gera energia para você mesmo, né? Você não precisa desse processo de certificação, que você não tem que prestar conta para ninguém. A partir do momento que você está conectado no sistema elétrico brasileiro, no sistema elétrico nacional, você tem uma série de normas que você precisa cumprir, procedimentos padronizados. Então, o operador em tempo real, aquele cara que fica na sala de controle ali, comandando a sua usina, ele precisa saber o que ele está fazendo, com quem que ele precisa falar, aonde que ele está inserido, né? O contexto que ele está inserido. Ele conhece muito bem, a gente chama da porta para dentro. Da sua instalação. Ele precisa conhecer da porta para fora agora, né? O que acontece no mundo? Ele, assim, um exemplo muito extremo, uma operação mal feita, uma manobra mal feita, pode apagar o Brasil inteiro, sendo interligado nacional. A tomada da sua casa está conectada na usina que ele está operando. Então, um procedimento inadequado pode causar um caos, né, generalizado. E óbvio que isso aí é o extremo do extremo, mas ele pode causar problemas numa região onde você tem uma operação de hospitais, presídios, né? Tem uma série de cargas essenciais que ele pode causar um transtorno local ou um transtorno nacional. Então, esse processo de certificação garante que ele vai operar a usina dentro dos padrões do ONS. E os padrões estão estabelecidos aí. Existem os procedimentos de rede do ONS, isso aqui é uma série de documentos, são mais de 1.600 documentos. Obviamente, não todos os documentos são abordados nesse processo de certificação. Existe um desses documentos, que é o submódulo 5.3, que trata especificamente do processo de certificação de operadores. Precisa ser abordado, precisa ser feito. Até o processo de certificação é padronizado. Então, toda a operação é padronizada, inclusive a certificação de operadores. E esse é o documento que rege esse processo de certificação. A certificação ela é de responsabilidade do agente, por isso que a gente chama de primeira parte. A primeira parte é o próprio agente, pode ser uma usina termoelétrica, uma usina hidrelétrica, uma subestação, uma linha de transmissão, uma distribuidora. Então, esse é o agente, né? E a responsabilidade ele mesmo fazer a certificação dos seus operadores. E com isso ele precisa de ajuda, né? E nós, como empresa de consultoria, damos todo esse processo de consultoria para fazer o processo de certificação desses agentes. Ele deve ocorrer antes da entrada na operação da usina. Isso aqui é uma coisa muito importante, Ronaldo. A gente já teve alguns casos, poucos casos, que o operador, o dono do empreendimento, ele não tinha conhecimento dessa obrigação. Então, por conta dessa divulgação, e eu acho que a sua divulgação vai ajudar bastante nisso também, que os operadores, o gerente da usina, lá, o gerente da engenharia, ele toma conhecimento desse processo. Esse processo ainda não está no checklist lá para emissão da sua autorização definitiva, né? Isso é uma coisa que a gente está conversando lá com o operador, para incluir essa obrigação no checklist para ele receber a sua autorização final. Por enquanto isso não está vigente, mas é uma obrigação que precisa ser cumprida e aí eles precisam estar aderente a esse procedimento todo. Ele precisa fazer a sua certificação antes da entrada da operação da usina. Isso aí, né? A gente já vai deixar aqui um gap aqui, né? Uma observação. Pessoal que tiver, né? A gente vai abordar e discorrer ao longo da apresentação, mas quem tiver um gestor, né? É óbvio que isso é uma planta, dependendo, né, da proporção, um projeto mais novos, talvez o pessoal já tenha mais consciente, né? Mas talvez para quem tem uma operação, né, um pouco mais de menor proporção, ainda assim há obrigatoriedade, né, Márcio? E aí a gente depois talvez possa entrar nos critérios, nos parâmetros, qual que é, que nível ou que tipo de unidade geradora que precisa ter essa certificação.
Mas aí também, né, ao término aí, se ainda assim haver interesse, quiser uma resposta mais breve nossa, né, entre em contato com a gente aí, né, a gente vai ter, vou deixar aqui no link também, um formulário, tá, para quem quiser já cair direto, né, mandar um formulário para nós e pro Jordão junto, né, que a gente vai fazer aí uma dobradinha entre nós também para auxiliá-los nesse sentido, mas aí depois a gente vai falar mais sobre isso aí também, né, ô Márcio, ao longo da nossa divulgação, certo? Sim, vamos sim falar disso, sim. Essa certificação ela é válida por 3 anos, né? Então, a cada 3 anos ele precisa revalidar a certificação. Por que eu preciso fazer essa revalidação? Porque os procedimentos mudam, né? Os procedimentos de rede, as regras, todos eles são atualizados e o operador precisa ser atualizado também. Então, essa validade de 3 anos. Para todas as partes, ô Márcio, para aquele teste, o chamado psicológico, que a gente vai ver mais à frente, né? Mas já estou adiantando, são todas as fases, elas têm que ser renovadas por inteiro, vamos dizer assim, é isso? Sim, exatamente. A cada 3 anos esse processo tem que ser totalmente refeito. Considerações gerais aqui nesse processo de certificação. Basicamente, esse processo ele envolve 2 vertentes, é importante falar isso, né? E tem a parte de saúde física e mental também, né? Você precisa estar certificado nos conhecimentos técnicos, mas precisa também ter uma condição de saúde e condição mental avaliados, né? A condição física, geralmente, o básico, o atestado de saúde ocupacional serve para você fazer a validação da parte física. Mas a parte psicológica, da parte mental, existe dentro daquele modelo que eu mostrei, daquele documento que eu mostrei anteriormente, existe ali o padrão que precisa ser seguido também nessa avaliação psicológica. Não é um processo normal dentro de todas as companhias. Então, isso é um processo que você precisa também chamar a atenção. Como empresa de engenharia, óbvio que a gente não faz esse processo de certificação psicológica, mas nós temos um parceiro, na verdade uma parceira, que trabalha com a gente, é psicóloga formada, experiente nesse assunto, que faz esse processo junto com a gente também. Então a gente oferece um pacote completo. Dentro da competência técnica, né, o que a gente vai tratar da competência técnica? O processo de certificação ele é precedido de um treinamento, não é simplesmente a aplicação de uma prova, né? A gente não vai fazer a aplicação de uma prova sem um treinamento prévio. Então, existe toda uma metodologia de treinamento que a gente vai mostrar aqui, né, para fazer essa avaliação. E a avaliação em si é um teste por escrito, uma prova, né, com no mínimo 50 questões de múltipla escolha, onde você vai ser avaliado. Aí sim, essa avaliação é a avaliação técnica final. E você precisa ter 70% de aproveitamento para você ser aprovado nesse processo. Quem não atingir esses 70% pode refazer a prova, né, ou melhor, fazer uma nova prova num período de até 6 meses dessa data da reprovação. Então você consegue fazer essa segunda chance, né, segunda chamada nesse processo. Posso te mostrar que até hoje nós não tivemos nenhum caso de reprovação, porque o nosso treinamento ele é muito, muito rigoroso e muito completo, né, e a gente dá bastante operador para que ele tenha condições de atingir os 70% de aproveitamento nesse processo. Como já são algumas empresas, né, Jordão? Vocês também já têm, né, uma expertise nesse sentido também, né, de englobar e deixar bastante proveitoso, né? São mais de 400 operadores já certificados, né? A gente já tem, já sabe o que dá certo. Só destacar aí. Já tem todo esse processo. A estrutura do treinamento, né? Como eu falei basicamente, agora eu vou falar do treinamento prévio, né, dessa prova. Ela é composta por 9 módulos. É um módulo inicial, que é simplesmente a introdução, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Por que precisa ser certificado? Não tem conteúdo técnico, só a explicação do processo. O módulo 1 são os procedimentos operacionais específicos das instalações. Esse módulo 1 que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Mas já adianto que é aqui que entra muito a parceria da Jordão com a Turbivap, porque aqui o operador precisa saber operar seu equipamento. Como é que ele liga a caldeira, como é que ele liga a turbina, como é que opera, Então, todo esse processo, não somos nós que oferecemos esse treinamento, é o fabricante e os fornecedores, como a Turbivap, que vai entrar em sala de aula com os operadores e vai mostrar, aumenta esse, é assim que liga, assim que desliga, ele funciona assim. Todo o processo técnico, né, para operar o equipamento em si. Como você bem disse, geralmente hoje, né, principalmente uma grande, né, uma indústria de porte razoável, mais moderna, vai fazer um estudo de viabilidade ou vai implementar, né, um novo projeto de geração, talvez já esteja mais fixado esse conceito, toda essa obrigatoriedade. Geralmente, de fato, como você também falou, é feito, né, junto com o próprio OM do equipamento, né, esse treinamento. Mas como é uma questão, como você também disse, né, que tem aí um período para fazer essa recertificação, aí, né, a Turbivap pode ser também, nesses casos, né, uma opção competitiva com o mercado, né? Então a gente já tem
expertise, de levar para vocês a nossa parte, o nosso curso, né, sobre o equipamento especificamente na parte que aborda ali nas termoelétricas, a parte de turbinas, toda aquela parte que o Márcio bem disse, a gente consegue também fazer o aproveitamento desse material e é só entrar em contato com a gente. Ronaldo, olha só, e além desse processo que tem que ser validado de 3 em 3 anos, né, por que essa validação é importante? Como a gente já disse, mas só reforçando. Existe processo, a tecnologia vai avançando, né? Você da Turbivap deve, de vez em quando, encontrar um novo sistema, um novo software, né, que isso vai atualizando. Então é importante que esse processo seja regularmente revisto, né, porque a tecnologia vai avançando e novos operadores vão entrando também, né? Você tem uma turma nova de operadores, né? Você tem a obrigação de certificar 2 ou 3 operadores novos, você já aproveita e coloca todo mundo junto desse processo, né? Já faz a revalidação antes dos 3 anos, né? A partir do momento que você forma uma nova turma de operadores, né? Você já consegue fazer aproveita essa oportunidade e faz a revalidação de todo mundo, seja pela entrada de novos operadores ou seja pela entrada de novas tecnologias dentro do seu processo aí de operação da sua unidade. É isso aí. A primeira é identificando, né? A partir do momento que ele sabe essa necessidade, né? As questões de segurança e depois planejando, como você bem disse, pô, já sabe, é um negócio que sabe, né? Que ele tem uma validade, um período, é começar a fazer sempre com calma, com parcimônia, não dá correria para ninguém, né, Márcio? Não fica nada, não tem problema de mobilizar o pessoal, vai fazendo isso aí calmamente, vai adiantando os processos que são possíveis de fazer, né? Como você bem falou, né? A parte que vocês têm na plataforma, a parte digital, então já vai integrando o pessoal, já vai avançando nas etapas, né? Fazendo isso aí para deixar a operação segura, atendendo os requisitos, né? Dentro dos prazos, dos cronogramas, é isso aí. Esse é o módulo 1. A gente vai pegar esse material e vai gerar questões na prova final. A gente vai avaliar o que foi feito, vamos validar as questões ali junto com o agente. Nós pretendemos passar essa questão daqui. Aí o agente valida nesse processo. E o módulo 2 também tem a ver com a usina, mas não com o equipamento, mas com o funcionamento da usina como um todo. Isso também é responsabilidade do agente. Como é que ele faz a troca de turno? Como é que ele vai tratar numa emergência? Como é que ele vai tratar numa urgência? Como é que ele faz esse procedimento interno, da porta para dentro? Tudo isso precisa ser passado para os operadores. Isso é responsabilidade também do fabricante, do agente, dos fornecedores, dos serviços iniciais desse processo. Então, esse módulo 1, módulo 2, a gente acompanha, mas a gente não participa diretamente. A partir do módulo 3, não, aí é 100% com a gente, que a gente vai falar agora da porta para fora da usina, né, do agente, da instalação. Mas no módulo 3 a gente fala do setor elétrico brasileiro, como é que ele se formou desde o início lá do Barão de Mauá, aqui no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, primeira usina. A gente conta toda essa história até hoje, né? A gente já vai chegar em Belo Monte, Itaipu, passa por Itaipu, chega em Belo Monte, e a gente conta toda a história, o ONS, a ANEEL, o que é EPE, o que é o ONS, o que é a ANEEL, o que é o Ministério, CMSE, que cada órgão faz, como eles se relacionam, é tudo tratado no módulo 3. No módulo 4, a gente passa dos conceitos básicos de operação, eu vou falar um pouco mais à frente do que é isso. O módulo 5, procedimentos sistêmicos do ONS, como é que o ONS organiza o sistema elétrico. O módulo 6, de operação, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, ele tem uma instrução de operação para cada agente, cada usina tem a sua regra, a sua receita de bolo precisa ser seguida, que o ONS prepara, então a gente mostra ali como isso é preparado. Para cada tipo de cliente, a gente precisa personalizar esse módulo 6, que as instruções de operação são específicas para cada agente. No módulo 7, as rotinas operacionais do ONS, e no módulo 8, a conclusão do treinamento e a avaliação, a aplicação da prova. Então, essa é a estrutura básica do processo. Eu vou detalhar um pouco rapidinho aqui o cada módulo desse. Esses módulos são ministrados do módulo 0 ao módulo 7, preferencialmente à distância. Por que à distância? Porque você dá flexibilidade para o operador estudar na hora que ele tem disponibilidade. Aquela questão de turno, troca de turno, tem os que trabalham à noite, outros trabalham no final de semana. Então, colocar todo mundo no mesmo tempo dentro de uma sala de aula é praticamente impossível. Então, nesses módulos prévios, a gente faz todo esse treinamento à distância. Nós temos uma plataforma EAD que disponibiliza todo esse conteúdo e ele fica com a flexibilidade de fazer esse módulo 0 a 7.
Já o módulo 8, não, mas a gente pode ser presencial também, tá? Preferencialmente online. O módulo 8 a gente dá um destaque para ser preferencialmente presencial. Pode ser online também? Pode ser online, mas a gente gosta do modelo presencial, onde os instrutores, que eu vou apresentar daqui a pouco, vocês vão ver que os instrutores são de peso, você tem a possibilidade de interação física, presencial, entre os operadores e os instrutores, né? As dúvidas suas, as histórias, o porquê daquilo, não só o que está escrito, mas o porquê que está escrito aquilo, por que aquilo foi tratado desse jeito. Então, essa troca de experiência, a gente também conhece a instalação mais de perto. O módulo 8, que é a aplicação da prova final, é o seminário que a gente faz, a gente tem a preferência que seja na modalidade presencial. Aqui eu vou destacar rapidamente também o módulo 0, que eu já falei, na instrução, a introdução do processo de certificação, a gente mostra o porquê disso. Do módulo 1 e 2 é ministrado sob coordenação do agente, né, como eu falei, o próprio agente faz esse treinamento interno e a gente só dá uma assessoria, tira alguma dúvida que porventura aconteça, a gente ajuda nesse processo. O módulo 3 ao 7 é todo desenvolvido por nós, a gente disponibiliza o material da plataforma EAD, slides em PDF, videoaulas gravadas, material de apoio, a gente faz algum, quando é o caso, alguma tira dúvida, a gente chama de tirar dúvida ao vivo, online, tem todo esse procedimento. E o aluno tem um prazo para concluir o seu estudo, né? De cada módulo ele é acompanhado para que o cronograma seja cumprido. E as dúvidas, como eu falei, a gente tem a própria plataforma tem o Tira Dúvida, a gente também fala por e-mail, e tem grupo do WhatsApp, a gente faz ao vivo, tem uma série de possibilidades para a gente ir acompanhando esse processo de treinamento. Bom, a metodologia de treinamento do módulo 8, né, como a gente já adiantou, lá presencial ou à distância, a critério do cliente, a gente sempre privilegia a modalidade presencial, como já dito. Nesse workshop, a gente faz a apresentação dos destaques de cada módulo, faz uma revisão completa, tira as últimas dúvidas, faz as últimas discussões e aplica a prova, né? A prova é aplicada. Esse workshop prévio dura 4 horas, geralmente na parte da manhã, a gente faz todo esse processo de revisão e a gente almoça na parte da tarde, a aplicação da prova também com a duração de 4 horas. Esse seria o módulo 8 aqui. E agora eu vou detalhar um pouco mais, né, do o módulo 0, que é a introdução ao processo, a apresentação das etapas do processo. E aqui eu vou só mostrar rapidinho também. O módulo 1, por exemplo, eu te fiz um exemplo aqui de uma usina térmica a vapor, né? O que precisa que o fabricante, o fornecedor, precisam tratar dentro desse módulo. Sistema de alimentação, caldeiras, unidades geradoras, turbina a vapor. Eu não vou nem falar de turbina a vapor, porque o Ronaldo está aqui na minha frente, não faz sentido eu falar disso. Se vocês quiserem entender mais de turbina a vapor, você fala com ele aí, entra nesse processo, ele vai te explicar tudo. Dentro desse processo aqui, você tem as utilidades, né? Como eu falei, você tem os equipamentos, como é que opera os equipamentos e os sistemas auxiliares dentro da usina. No módulo 2 já é aquele processo dentro da usina também, como é que eu faço o dia a dia da minha usina, como é que são as regras, né, funcionamento da usina, não dos equipamentos, o módulo 2. No módulo 3, como eu falei aqui, né, a gente faz um histórico do seu processo, do sistema elétrico brasileiro, quais são os órgãos atuantes, o papel de cada um, e um destaque maior, óbvio, na operação do Sistema Interligado Nacional. O ONS, que é o operador nacional do sistema, é o grande player desse processo aí. Toma conta disso tudo. Dentro do módulo 4, os conceitos básicos de operação, né, você tem o objetivo da operação, introdução, transmissão de potência, controle de tensão. Como é que você vai operar o seu sistema de uma maneira geral? O que você precisa entender, e o agente que vai ser certificado, ele precisa entender porque ele faz parte desse processo. Ele pode interagir, ele influencia, ele é influenciado e influencia dentro desses conceitos aqui. No módulo 5, os procedimentos sistêmicos do ONS. Aqui eu vou dar um destaque aqui ao terceiro bullet, aqui, definição das redes do Sistema Interligado Nacional. Você tem uma rede de básica, uma rede de operação, rede de supervisão, isso é tratado no curso, né? E aqui entra a obrigação de certificação. Quais os operadores, as usinas que precisam ser certificadas? São as usinas que estão ligadas na rede de operação do ONS, que é basicamente a tensão de 230 kV, kV, para cima, que a gente chama de rede básica, e uma rede de 138 que esteja em volta, não toda, mas é uma rede que influencia na rede básica. A rede básica é aquela rede de 230 kV para cima, e algumas 138 ali, que é a rede de operação do ONS. Existe uma rede de supervisão, que é um pouco maior, mas se você estiver conectado na rede de supervisão, você não tem essa obrigação. Mas se você estiver conectado dentro da rede de operação, você tem essa obrigação. Geralmente, as usinas tipo 1, se você souber qual é o seu tipo, né, tipo 1, todas elas têm essa obrigação, que ela tem relacionamento direto com o ONS. Tipo 2A e 2B e 2C
também. Tipo 3 já é uma usina que não tem relacionamento com o ONS, provavelmente você não tem necessidade de certificação. Se você tem dúvidas, né, se você tem obrigação, não fala com a gente Isso. pode esclarecer se você está ou não dentro dessa obrigatoriedade. Vamos deixar na descrição aqui para o pessoal depois o contato direto, né, da Jordão, da Turbivap, né? Ou pode passar para a gente encaminha também, né? A ideia nossa é facilitar a compreensão e ter certeza aí que o pessoal, né, tá operando aí de acordo com a legislação vigente. Exatamente. No módulo 6 são as instruções de operação, comentei, né? Aí você está vinculado direto à instalação, existe um tratamento específico para cada instalação, né? O ONS já faz esse tratamento individualizado, isso é mostrado aqui no módulo 6. E o módulo 7 são as rotinas operacionais do ONS. Aqui você entra, por exemplo, aqui como você vai fazer uma intervenção na sua usina. Eu preciso desligar, fazer uma manutenção. Você não pode desligar a sua usina e o ONS precisa ser avisado, não só avisado, ele precisa ser programado, avisado com muita antecedência, e ele precisa autorizar você a fazer essa intervenção. Porque a partir do momento que você está conectado ao sistema interligado, a usina, entre aspas, não é mais sua. A usina pertence ao ONS que comanda qual gerador que vai ligar, qual vai desligar. Aí, no caso específico de turbina a vapor, por exemplo, você vai ligar um equipamento desse, né? Aí o Ronaldo pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas você tem um tempo que ela precisa esquentar, né? Você não pode ligar e eu vou gerar daqui a meia hora. Não é assim. Existe um tempo de partida. E uma vez ligado, você tem uma rotina para desligar também. Você não pode chegar na chave lá, off. Não é assim que funciona. Isso tudo tem que estar sincronizado com o ONS. Nos aplicativos que você precisa entrar, no SGI, e uma série de procedimentos para executar uma intervenção, um liga ou um desliga. Em caso de emergência, não. Você faz a intervenção e depois avisa. Mas em caso normal, você tem todo um processo que você precisa seguir. Exatamente. E aqui eu vou chamar a atenção aqui também, aqui esse módulo é bastante extenso, né? Eu vou voltar aqui, que tem aqui uma parte aqui que fala das penalidades, né? Não está aqui exatamente descrito aqui, mas você tem as penalidades. E a falta de uma certificação é uma não conformidade que gera penalidade. Você vai ter um termo de ajuste de conduta, mas geralmente você tem uma multa associada a isso, né? E a gente tem multas aqui, né? Isso é público, né? Você tem no próprio site lá da ANEEL, você tem a declaração das multas aplicadas, um pouco de trabalho você consegue achar. Então, você tem multa ali de R$800 mil, R$1.200.000. São multas que são aplicadas simplesmente pela falta de certificação ou pela falta de um registro da certificação. Não adianta você só mostrar um certificado, ó, estou aqui, estou certificado, mas a ANEEL que fiscaliza esse processo, mas qual é o conteúdo que você aplicou? Deixa eu ver o conteúdo, deixa eu ver as notas de aula, deixa eu ver a lista de presença, deixa eu ver a prova, deixa eu ver o certificado, deixa eu ver o simulado. Você precisa registrar todo o processo de certificação. Isso precisa estar arquivado, né, para você mostrar na fiscalização e você ser questionado. E outra coisa, existem casos onde a ANEEL pede, por exemplo, para o operador fazer alguma manobra na frente dele, o operador não sabe fazer. Liga o gerador de emergência, ele não sabe. Então, isso tudo é testado, né, numa fiscalização e gera uma penalidade bastante pesada. Então, é importante que você esteja atento a isso. A cada 3 anos, você precisa estar reciclando, né? Não sei se eu estou desatualizado, eu acho que era 5 anos que ele tem que manter em posse toda essa documentação, é isso, Márcio? Muito bem lembrada. Uma outra coisa que pouca gente sabe, isso a gente explica no processo de certificação, mas já vou adiantando, que você precisa ter um manual de operação na sua instalação. Não só dos equipamentos, os fabricantes fornecem esse equipamento, você precisa ter todo o seu procedimento escrito. Nós estamos terminando agora o manual de operação numa subestação lá no Pará, onde você precisa ter o passo a passo, como é que faz uma troca de barra, como é que você tira um transformador, transfere o transformador de uma barra para outra. Tudo isso tem que estar bem discriminado, bem descrito e registrado e guardado e presente na subestação, em modo, não necessariamente precisa ser impresso, mas geralmente é bom ter uma cópia impressa, mas tem que ter uma cópia digital também, dentro do centro de operação do agente. Bom, eu já estou finalizando aqui, o último módulo é a conclusão do treinamento, como a gente já falou, né? A gente prefere fazer uma avaliação presencial, essa prova de aproveitamento, e uma vez ele sendo aprovado no processo técnico, no processo físico, no processo psicológico, a gente emite um certificado, faz uma festa, né? Tira foto, faz o registro, né? Faz a publicação no LinkedIn, isso está bem detalhado.
Bom, e para finalizar aqui, eu vou apresentar a equipe, né, que trata desse assunto do nosso lado aqui. Eu sou o Márcio, eu sou um engenheiro eletricista, que sou coordenador desse processo todo de treinamento. Eu que sou, como se fosse o diretor da escola, né? Não sou eu que sou o professor, mas eu sou o coordenador do processo. Tenho aí 20 de empresa, mais de 20 anos, 26 anos de empresa, e formado mais de 32 anos de formado, fiz mestrado aí na COP, na área de eletrônica e potência, e trabalho em projetos de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento, estudos elétricos e assuntos regulatórios. Essa é a nossa formação básica. E os nossos instrutores são 2 instrutores que não existe, você não vai encontrar instrutores com essa formação. O primeiro é o Henrique Leite, ele também é engenheiro eletricista, formado lá em 1979. Ele já está aposentado, mas ele trabalhou mais de quase 20 anos no centro de operação do ONS. Ele trabalhou no centro de operação do Centro Nacional e muitos dos procedimentos de rede, ele e o Décio, que é o próximo, eles escreveram o procedimento de rede enquanto estavam em ação. Então eles sabem o que está escrito e o porquê que está escrito, né? Então é uma oportunidade de você interagir com o Henrique e com o Décio, que é o segundo instrutor. O Décio ele foi gerente geral do Centro de Operação Nacional do ONS por muitos e muitos anos. Então, esse processo de tempo real, ele conhece C do A até o Z e volta, ele consegue caminhar dentro desse processo com bastante tranquilidade. Esse era o que eu tinha para apresentar, Ronaldo. Não sei se você tem mais algum apontamento aí. Já me coloco à disposição para tirar dúvidas aí. As dúvidas podem ser encaminhadas para a TurbiVap e depois a gente conversa internamente e devolve a resposta para o interessado. Não, é isso aí, o Márcio, destacando, né, os pontos que você falou aí, a gente vai deixar aqui no formulário aqui abaixo, né, os inputs aí para o pessoal saber, preciso ou não preciso? Então vai ter lá as classes conforme você bem disse, e sendo necessário, obviamente, então, né, e uma vez que a empresa quiser tomar, né, a posição sobre isso e aprofundar e saber os primeiros passos, né, entre em contato com a gente. A TurbiVap, de novo, como o Márcio bem disse, né, a nossa especialidade aqui é turbinas a vapor e a gente tem, né, o único objetivo é facilitar, integrar, então, né, essas expertises aí, por exemplo, trazendo, né, a Jordão para junto da gente aqui e a gente fazer isso aí, né, a 4 mãos, ajudando, né, nosso objetivo final é para quem está lá na outra ponta, né, o cliente final de fato, ter isso aí, né, mais mastigado, já direcionado. Olha, a gente não faz da parte, né, psicológica, como o Márcio bem disse, não, mas nós temos o parceiro, a TurbiVap faz essa parte, então é integrar isso e entregar isso aí numa bandeja, né, para o cliente final que está na outra ponta, porque a gente já sabe das responsabilidades cotidianas, diárias aí do pessoal de área, então a gente sabe que não é fácil e falar, ó, tá tudo aqui, já tá agrupado, já tá reunido, né, e a gente ser, né, um mero porta-voz disso. Como você falou, a nossa parte especificamente para termoelétricas, né, tem toda abordagem, né? O Márcio passou ali, né? Eu posso até destacar de novo, falando sobre as partes de trocador de calor, de mancais, sistemas de lubrificação, as válvulas, os atuadores, os tipos de válvulas, falar de bombas, ventiladores, sistemas de queima, combustíveis. Aqui aborda até caldeiras, né? Que a gente já está com parceria aí também. Então a gente fica no nosso setor de turbinas a vapor, mas a gente tem soluções aí, né? De parceiros, inclusive também dentro da plataforma, né? Que a gente consegue entregar isso aí, adiantar, agilizar para o cliente final nessa contratação, entregando aí numa única solução aí de fornecedor, tá? Então, a gente também está à disposição. Eu agradeço aí, ô Márcio, a sua oportunidade, né? A sua disponibilidade e falar que é a nossa primeira comunicação, nossa primeira divulgação, né? E o pessoal que tiver dúvidas, vai deixando aí nos comentários, né? Vai enviando para nós também e aí a gente vê, né, a viabilidade de estar fazendo, né, um novo encontro, talvez detalhando algum ponto específico, né, da legislação, né, Márcio? Algum caso mais concreto ou divulgando, inclusive, alguns cases aí de vocês também. A ideia é uma só, né? O objetivo é fortificar aí o setor, facilitar e integrar pessoas e resolver problemas aí para quem está do outro lado. Então, de novo, né, em nome de todo mundo da TurbiVap, agradecer a sua atenção e a sua participação junto com a gente. Eu que agradeço, Ronaldo, e destaco aqui a excelência da sua participação, porque não sei se você lembra, né, deve fazer bastante tempo ainda, né, nós fizemos um juramento da formatura. E esse juramento dizia, quando você identifica alguma não conformidade, você tem a obrigação de informar isso aos seus clientes. E você deve ter identificado que alguns clientes não tinham processo de certificação. A partir do momento que você identificou, ó, tem muita gente que não está cumprindo isso. Você tem a obrigação legal de fazer essa divulgação. Exatamente. Você tomou essa iniciativa de nos convidar. Tá? Deixo aqui meu registro, né? Você está cumprindo o seu juramento assim à risca, né? E nós estamos à disposição para ajudar nesse processo também. A gente agradece aí. Muito obrigado. Um abraço a todos. Legal, obrigado.